interferência política na Petrobras e na Vale, pressão sobre o Banco Central e a demonização do mercado. Pode até parecer que estamos repetindo o assunto, mas a verdade é que a gestão petista tem retomado seu modus operandi na condução da economia brasileira. Nesta semana, José Luciano Penido, conselheiro da Vale, renunciou ao cargo após dizer que a sucessão do comando da mineradora vem sendo manipulada por influência política. Carta renúncia do conselheiro independente da Vale, José Luciano Duarte Penido, na qual ele alega que o processo de sucessão da empresa tem sido, aspas, conduzido de forma manipulada, não atende ao melhor interesse da empresa e sofre evidente e nefasta influência política. Fecho aspas. Penido deveria ficar no cargo de conselheiro independente até 2025 e, segundo ele, por causa das interferências, sua atuação se tornou ineficaz, desagradável e frustrante. Em comunicado, a Vale afirmou que a atuação do Conselho está rigorosamente em conformidade com o Estatuto Social, no processo de definição do presidente da companhia. Essa saída ocorre em um momento em que a sucessão no comando da Vale tem sofrido forte interferência política. O governo Lula tentou emplacar, por exemplo, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega ao comando da empresa e no conselho, mas acabou recuando. O Lula teria visto que Mantega não passaria pelo crivo da empresa internacional de seleção de executivos que faz essa triagem para a Vale. A pressão para colocar Mantega na Vale começou no ano passado. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, entrou em campo para defender Mantega nos bastidores. E hoje a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também fez coro nas redes sociais, fazendo essa defesa. No entanto, o centro da polêmica dessa vez é novamente a maior empresa do país, a Petrobras. Numa decisão dividida, o conselho da companhia optou por reter os chamados dividendos extraordinários, pagos a acionistas, avaliados em 49 bilhões de reais. Em Brasília, em meio à crise instalada na Petrobras com a queda do valor das ações, o presidente Lula se reuniu hoje com ministros e com o presidente da empresa. E no fim da tarde, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a distribuição de dividendos que causou a crise vai ser rediscutida. A decisão colocou em rota de colisão o presidente da Petrobras, o petista Jean Paul Prats, que queria o pagamento de 50% dos dividendos, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que vetou essa distribuição. Na divisão acertada pelo governo, Silveira ficou mais responsável pelos nomes do Conselho de Administração e Prats com a direção executiva que toca o dia a dia da companhia. Mas mesmo assim, os dois têm protagonizado disputas políticas dentro da empresa, como, por exemplo, a política da Petrobras em relação ao gás natural. Em novembro, Silveira cobrou Prats, em uma entrevista à Globo News, por uma redução mais expressiva no preço dos combustíveis. Fiz essa manifestação ao ministro da Casa Civil. Eu acho que é importante, respeitando a governança da Petrobras, respeitando a sua natureza jurídica, mas já está na hora de nós puxarmos a orelha de novo da Petrobras para que ela volte à mesa e possa colocar com clareza, diante da política de preço que o presidente Lula lutou tanto para implementar, um compromisso dele de campanha, abrasileiramento dos preços no Brasil. Em 20 segundos, a gente volta para falar sobre a reação de Lula à questão dos dividendos da Petrobras e as preocupações de seus aliados com as interferências políticas. E, claro, tem a nossa entrevista com o especialista também, ainda nesta edição do Estadão Notícias. Já volto. Ouça no podcast Estadão Notícias a conversa com Gustavo Horbach, diretor-presidente da Euroquem para a América do Sul. Ele falou sobre a inauguração do novo complexo da companhia na Serra do Salitre, que vai atender 15% da demanda nacional de fertilizantes. Estadão Notícias. Por causa da questão dos dividendos e da sua repercussão na mídia, uma reunião entre o presidente Lula, ministros e diretores da estatal foi realizada na segunda-feira.
Após o encontro e diante da perda de 56 bilhões de reais em valores de mercado, os ministros disseram que a decisão poderia ser revista. No entanto, como é de costume, Lula deu declarações contrárias a essa em entrevista ao SBT. Petrobras bateu o recorde de produção de gasolina, Petrobras bateu o recorde de exportação de petróleo, Petrobras bateu o recorde de arrecadação. E a gente não ganha nada com isso. É importante ter em conta o seguinte: a Petrobras não é apenas uma empresa de pensar nos acionistas que investem nela, porque a Petrobras tem que pensar no investimento e em pensar em 200 milhões de brasileiros que são donos dessa empresa ou são sócios dessa empresa. É claro que a fala do presidente gerou mais uma queda das ações da Petrobras na Bolsa de Valores. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo federal fará um rodízio de pessoas nos conselhos de administração das estatais para oxigená-los, em mais uma clara demonstração de interferência. Isso o presidente vai definir, ele vai ser apresentado a ele a relação de quem está hoje e eventualmente quem ele gostaria de substituir ou remanejar uma pessoa para outro conselho. Rodízio de pessoas de um conselho para outro, até para oxigenar os conselhos das estatais. Não é exclusivo do conselho da Petrobras, nós haveremos fazer esse rodízio em outros conselhos também. O Estadão apurou que, em conversas reservadas, até aliados do Palácio do Planalto mostram preocupação e há quem compare o governo Lula III ao da ex-presidente Dilma Rousseff por causa do intervencionismo na economia. Em 2010, o programa de governo de Dilma era ancorado pelo mote do Novo Projeto Nacional de Desenvolvimento e já pregava a maior presença do Estado na economia. Acredito piamente que o Brasil vai entrar numa nova fase. Nós encaramos a crise. Agora, nesse período, nós mantivemos as seguintes questões: emprego. Continuamos fazendo investimento em infraestrutura. Então, nós fizemos uma expansão do gasto. Fazemos política industrial, sim. Ainda nesta semana, Lula declarou que os bancos públicos podem baixar suas taxas de juros para forçar os demais atores do mercado, entre eles o Banco Central, a fazer o mesmo. E mais, chamou de teimosia do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, manter a taxa acima dos 11% ao ano. Não tem nenhuma explicação os juros da taxa Selic estarem a 11,25%. Não existe nenhuma explicação econômica. Não existe nada a não ser a teimosia do presidente do Banco Central em manter essa taxa de juros. Lula disse ainda na entrevista para o SBT que seu governo precisa baixar tarifas de energia para os consumidores comuns. Em janeiro, o presidente chamou de escárnio a privatização da Eletrobras e já disse que o governo vai brigar muito para reaver o direito de voto na empresa. A privatização da Eletrobras, as pessoas não gostam que se fale, mas foi um escárnio nesse país que se fez num setor estratégico como o setor de energia nesse país. Afinal, Lula vai continuar repetindo os mesmos erros do passado de interferência em estatais? O futuro da economia brasileira fica comprometido com esse apetite intervencionista de Lula? Sobre este assunto, vamos conversar com Silvio Campos Neto, sócio e economista sênior da Tendências Consultoria. Olá, Silvio, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, Emanuel, tudo bem? Sempre um prazer falar com vocês. Silvio, a mão forte do petismo na economia tem novamente dado as caras, em especial na interferência explícita nas duas maiores empresas do país, a Petrobras e a Vale. Mas há também a pressão sobre o Banco Central, sobre os juros praticados pelos bancos públicos, além de uma demonização do mercado. Começo te perguntando, esse intervencionismo atávico de Lula pode relegar quais consequências para a nossa economia, Silvio? Bem, antes de mais nada, é sempre importante lembrar dos antecedentes e dos porquês dessa postura. Em primeiro lugar, não chega a ser uma novidade. Esse tipo de posicionamento, de pressão, de uso da mão forte do Estado foi algo muito presente nos mandatos anteriores do presidente, no próprio período da ex-presidente Dilma,
Isso decorre muito da visão, né, de mundo de grupos mais à esquerda, de que o Estado é que realmente sabe mais, entre aspas, do que o setor privado, das necessidades da economia, da população, ou seja, é o Estado que tem que dar as cartas na escolha dos investimentos, na alocação de recursos econômicos. Esse tipo de posicionamento traz os seus problemas, seus riscos e suas consequências, né? Ao passo que a gente está falando aí, na verdade, de dois caminhos diferentes, né? Um seria aquele caminho onde o governo busca apenas tornar o ambiente mais amigável, mais amistoso, para que as empresas privadas façam essas decisões de alocação de recursos, analisando os sinais emitidos pelos diferentes mercados, que a população está demandando mais ou menos, né, no caso, e aí sim o foco dos esforços, né, produtivos da sociedade. A outra visão, e essa que eles seguem, é que realmente essa alocação de recursos tem que ser feita majoritariamente pelo Estado. E isso traz consigo problemas, porque nesse sentido você muitas vezes deixa de lado aspectos mais econômicos, técnicos, que é o fato de avaliar aí as demandas efetivas da sociedade e passa a seguir muitas vezes critérios políticos, né? E a gente viu no passado quais as implicações disso, né? E fundamentalmente uma má alocação de recursos, ou seja, se investiu muito em projetos que realmente não eram bons, né, do ponto de vista econômico, e isso gera perdas com o passar do tempo, ainda que no primeiro momento a economia cresça em cima disso. Essa má alocação de recursos gera ineficiências econômicas, perda de produtividade, mas também um risco fiscal, né, importante, ao passo que parte dessa mobilização de capitais reflete o orçamento público, que não é o caso efetivamente das estatais. Mas os riscos são exatamente esses, né? E até de uma repetição dos episódios que tivemos no passado aí, recente, né, alguns anos atrás, e que de certa forma estiveram na origem, na essência daquela grande crise econômica observada ali entre 2014 e 2016. Talvez a boa notícia é que até em virtude de tudo o que aconteceu no passado, a sociedade está mais reativa e há maiores mecanismos de contenção para evitar eventuais excessos. Interessante você colocar isso com a sociedade um pouquinho mais escaldada em relação a esse tipo de política econômica, porque é um tanto difícil explicar, não é, Silvio, como o PT não conseguiu enxergar os estragos causados especialmente para a economia brasileira, especialmente nessa passagem no período em que Dilma Rousseff governou o país. Parece que não há ainda essa clareza dentro do PT, não é, Silvio? Não, certamente não há, né? Quando você olha o diagnóstico, né, feito pelo partido e por esses grupos, né, mais à esquerda em relação à crise mais recente, o diagnóstico passa longe, né, de apontar para essas políticas. Na verdade, se criaram outros elementos, outros álibis, né, ligados aí a Lava Jato, a questão das eleições de 2014, a agenda do Eduardo Cunha de 2015, que são situações que não cabem, né, nesse tipo de abordagem, porque a economia já vinha apresentando ano após ano problemas de esgotamento daquele modelo de crescimento baseado no Estado, né, baseado no gasto público, né. Acho que isso é que é importante sempre lembrar, né, especialmente a partir da crise de 2008, eu acho que ali é que foi talvez uma importante virada de chave, né, que já vinha acontecendo um pouco antes, mas que talvez foi o estímulo que se precisava à época para intensificar esse modelo. O que a gente viu desde então foi, né, naquele período, naturalmente, um uso em larga escala de bancos públicos para fomentar o investimento da economia, em grande medida com crédito subsidiado e gerando um custo fiscal, o uso em larga escala de estatais, empresas ligadas ao governo também como fonte de investimentos, aí, também no objetivo de fomentar a atividade econômica, e com o passar do tempo esse modelo, né, foi gerando seus desequilíbrios, suas distorções. Fato é, ao longo daqueles anos, né, após 2008, a economia ano após ano foi se tornando cada vez mais dependente de financiamento e de gasto público. E quando efetivamente esse gasto teve que ser revertido, né, com a crise fiscal após 2014, toda essa base econômica ruiu e a economia caiu numa recessão profunda
como vimos, né? Só que, na verdade, o diagnóstico que o PT e grupos mais à esquerda fazem dessa crise é muito diferente, né, dessa visão de que foi exatamente esse excesso brutal de intervencionismo que realmente causou a maior parte desses problemas. Ô Silvio, em relação a Vale e Petrobras, apesar desse intervencionismo que o presidente Lula tem demonstrado, a lei das estatais permitiu ou permite que essas empresas fiquem um pouco mais protegidas da ofensiva de governos voluntariosos como esse, Silvio? Sem dúvida nenhuma, o avanço do arcabouço institucional nos últimos anos é uma trava importante para coibir, né, essas iniciativas, embora não impeça por completo. Né? Nós vimos no ano passado ainda, né, que o então ministro do STF, Ricardo Lewandowski, deu uma liminar permitindo, né, que pessoas sem as, vamos dizer assim, né, sem as qualificações previstas na lei das estatais pudessem, né, assumir postos importantes nessas empresas, né, no caso aí da própria Petrobras. O que se vê é que há maneiras em que você consegue, pelo menos em parte, driblar um pouco dessas restrições, mas é claro que elas impõem um certo constrangimento, né? E aí não só esses avanços institucionais nos últimos anos, o próprio avanço da governança das empresas, né? Então ontem tivemos esses dias mesmo um exemplo, com a saída de um conselheiro da Vale divulgando uma carta, né, onde ele faz aí as críticas a essa eventual ingerência. Então tem formas, né, da própria sociedade, a reação dos mercados, né? Então no dia que houve a questão da Petrobras, uma queda brutal das ações também, não impondo a necessidade de reflexões. Então há, sem dúvida nenhuma, mecanismos, né, que foram desenvolvidos ao longo do tempo e as próprias reações de mercado que impõem constrangimentos a essas tentativas, né, embora não as impeçam por completo, mas, de certa forma, podem limitar essa vontade, essa ânsia por medidas aí que vão nessa linha mais intervencionista. Só para a gente explicar um pouco do prejuízo causado aí pelo comportamento do governo e do próprio presidente, nesse curto prazo que a gente tem uma desconfiança do mercado e dos investidores em relação às duas empresas, Silvio? Eu diria que fica uma desconfiança, sim, em relação ao que se esperar da gestão de agora em diante, não é? Claro que são situações diferentes, no caso da Vale é uma empresa privada, efetivamente, mas que tem apenas uma participação indireta do governo através do Conselho, mas no caso da Petrobras aí já uma pressão mais direta, né, uma possibilidade de uma intervenção maior, mas ainda assim com esses limites mencionados, né? Uhum. Então, claro que há uma desconfiança, como você realmente colocou, e acho que vai além da questão, né, da discussão dos dividendos. Eu diria, até abrindo um parênteses, que esse ponto de partida da questão da Petrobras envolvendo o pagamento ou não de dividendos extraordinários é uma discussão legítima. A empresa tem toda a prerrogativa de tomar essa decisão do quanto ela vai alocar do resultado para investimentos e quanto ela vai alocar para remuneração do capital, para os dividendos. Então é uma discussão legítima, porém foi feita de uma forma que gera essa preocupação, gera essa desconfiança, mas principalmente em virtude do histórico, em virtude da reputação. E aí todo mundo se lembra de como que esses investimentos foram conduzidos, né, num passado distante, e os problemas, naturalmente, que eles geraram, principalmente no caso aí da Petrobras. O presidente Lula, Silvio, também voltou a falar em redução de juros pelos bancos públicos. A gente pode dizer, comparando, que o erro é similar ao que está se passando com a Petrobras, caso ele force essa redução? Isso é uma situação que fica muito na retórica, né? É muito difícil que você consiga fazer com que os bancos públicos forcem o mercado a praticar aí taxas de juros mais baixas, porque os próprios bancos públicos têm regras muito rigorosas que eles têm que seguir, né? Não só de questões ligadas a risco, principalmente, de compliance, políticas internas bem definidas, né? E que, de certa forma, vedam, não, essa possibilidade de uma redução de juros de forma arbitrária, né? Porque a gente sabe que há um problema crônico, né, no Brasil de juros de mercado muito elevados, mas que tem as suas razões, né? Não é uma questão de voluntarismo, de reduzir simplesmente as taxas cobradas dos tomadores finais, sem uma mudança estrutural dos problemas que geram
essas taxas altas. Você colocaria em risco o resultado desses bancos, no caso do Banco do Brasil sendo uma entidade de economia mista, né, com ações em bolsa, isso é mais inviável ainda, né? Mas mesmo no caso da Caixa não é uma situação que avaliamos aí como possível, como razoável, né? Então, nesse caso, fica mais como um discurso para o público em geral. Claro que é algo que tem que ser monitorado, mas que dificilmente se traduzirá em medidas práticas e voluntaristas nessa direção. Você falou, Silvio, de uma sociedade mais vigilante. Queria colocar um outro componente aqui, eu vi a sua avaliação. A condução do ministro Fernando Haddad na Fazenda tem sido uma espécie de freio possível para que esse desenvolvimentismo não prospere novamente dentro do governo petista? Olha, eu acredito que sim. O ministro Haddad, desde o início do ano passado, tem dado demonstrações de que é um importante contrapeso a essas pretensões de retomada aí de modelos mais desenvolvimentistas. Pelo menos é alguém que tem trazido, né, essa visão de maior racionalidade, da necessidade de você manter a situação de contas públicas em ordem, né? Não só ele, o próprio secretário do Tesouro, Seron, tem feito um trabalho que é reconhecido pelos mercados no sentido de trazer essa racionalidade e frear, eventualmente, algumas visões que vão nessa linha, né? De tentar reeditar aquele modelo, né, de uso em larga escala de instrumentos de Estado na tentativa de impulsionar a economia. Para a gente fechar, Silvio, o presidente Lula, numa entrevista recente ao SBT, ele atacou o mercado por uma suposta insensibilidade com a pobreza no Brasil. Nas palavras do Lula, o mercado abro aspas aqui para ele, é um dinossauro voraz que quer tudo para ele e nada para o povo, fecha aspas aqui para o presidente Lula. Tenho achado essas declarações do Lula como uma espécie de versão 2.0 do nós contra eles, né? Quando ele fazia divisão entre ricos e pobres. Agora, uma versão mais sofisticada, é o mercado versus pobres. Mas tem algum sentido o argumento utilizado pelo presidente nessa oposição, Silvio? Não, sentido técnico não tem nenhum. Na verdade, tem um sentido político, né? Sabemos que o presidente passa por uma certa dificuldade do ponto de vista das pesquisas de aprovação, que mostram ainda um quadro muito polarizado, né, entre os que aprovam e desaprovam o governo. Então, claro que nesse sentido ele acaba criando, né, alguns inimigos aí, de certa forma, para vender aí um discurso de que está defendendo a população, os mais pobres. É algo que a gente já, né, se acostumou ao longo do tempo. Mas do ponto de vista técnico, realmente não há qualquer razoabilidade nessas colocações. O mercado, o papel dele é simplesmente precificar os ativos, né, de mercado, as ações das empresas, no caso o valor, né, dessas empresas, os ativos financeiros de forma geral, a taxa de câmbio, o custo do dinheiro, né, que as taxas de juros, e o mercado se baseia, né, nessa precificação em todo o conjunto de informações disponíveis, né, os indicadores econômicos, traça os seus cenários e olhando também os cenários político, internacional e considerando também essas declarações, né, quando são dadas que, de certa forma, elevam a percepção de risco, né. Então, o que o mercado faz nada mais do que incorporar aí uma percepção maior de risco. No caso, especificamente da Petrobras, incorporar uma perspectiva de menor pagamento de dividendos, isso naturalmente acaba indo para o preço dos ativos, é algo bastante natural, técnico, que não tem absolutamente nada a ver com um posicionamento contrário aí à população em absoluto. Muito bem. Ouvimos aqui Silvio Campos Neto, sócio economista sênior da Tendências Consultoria. Muito bom te ouvir, Silvio, te agradeço demais pela entrevista aqui pra gente, um abraço e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, sempre bom falar com vocês. Até a próxima, um abraço. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 14 de março de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. O nosso e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.